Ok, pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer em nome de Jesus e na graça do teu Espírito Santo, por mais esse início de aula, de curso, né, de curso de calvinismo e arminianismo, nós queremos agradecer e que esse curso possa servir para a gente de parâmetro, de embasamento para a nossa vida espiritual, para que a gente possa crescer em sabedoria, entendimento, em discernimento, em santidade, e que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão assistindo, que irão assistir, agradecer o SEGEC na pessoa do Martins, agradecer também nosso querido professor Antônio Reis, que esse querido amigo que a gente está conquistando, e que o Senhor possa abençoar de forma sobremaneira, de uma forma abundante, e fazer com que esses cursos possam prosperar, né? Pedir para que Deus possa tocar o coração das pessoas e mover o coração delas para que se voltem para essa formação, que é uma formação tão importante para a igreja. E nós pedimos para que desde já todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Martins, pode colocar a primeira projeção? Eu vou fazer uma introdução aqui. Bom, queridos, para aqueles que ainda não me conhecem, né? Aqueles que vão acessar off, depois do curso, eu sou o professor Antônio Reis, tá? E somos um dos responsáveis, né, por estar ministrando esse modelo de curso. Agora, nessa plataforma, com a nossa programação, aproximadamente de 20 aulas, né? Tá? Vai ser o curso sobre calvinismo e arminianismo, né? Logicamente que a Quadrangular é uma igreja de confissão arminiana em sua declaração, e na sua estrutura a gente vai abordar bem mais também as questões que envolvem, né, o arminianismo. Mas, logicamente, a gente vai entrar na estrutura calvinista, porque é a proposta do curso, e a gente vai poder trabalhar e explicar essa questão. Logicamente que quando você pensa sobre igreja, e você chegar na igreja para falar dessas duas palavras, a maioria das pessoas sequer faz ideia do que vem a ser isso. Então, é bom a gente abrir e, primeiramente, explicando que são dois modelos teológicos, e é importante nós também colocarmos, queridos, que ninguém é salvo por conhecer mais ou menos teologia. A teologia não tem a ver com salvação. E é a ideia de você conseguir mostrar como foi estruturado esses modelos teológicos. E, logicamente, que o calvinismo é uma perspectiva soteriológica. Eu gosto de enfatizar isso porque existem alguns articuladores, muitas vezes, que falam no calvinismo como uma cosmovisão. Não é uma cosmovisão, querem se vender com uma cosmovisão, é um modelo que trata basicamente de soteriologia. Tá? Logicamente que esse tipo de definição, às vezes, não é tão aceita, mas é essa visão que a gente vai passar para vocês. O arminianismo é uma visão soteriológica também, basicamente lida com as questões que envolvem a doutrina da salvação. E lógico que leva o nome de dois grandes teólogos, tá? Um que está na segunda geração da Reforma. A gente precisava dar umas pinceladas sobre a Reforma também, e a gente vai fazer agora nessa primeira parte, que a gente vai abordar mais algumas questões históricas. E João Calvino vem, na verdade, da segunda geração de reformadores, tá? E na Suíça ele vai estar, e ele é o segundo, na verdade, a gente pode até dizer que ele é o segundo grande figura da Suíça, né? Primeiro vem Zwingli, né? Na verdade, que está na primeira geração de reformadores, tá? E aí depois, com a morte de Zwingli, num primeiro momento, Calvino vai para lá, fica um tempo, depois sai, depois volta de novo, e aí ele fica até a morte dele, tá, como pastor da igreja, tá, na cidade de Genebra.
tá? Então, ele, na verdade, talvez nem imaginou que, ao produzir todo o material que ele produziu, que não foi pouco, né, estaria criando um modelo teológico, mas foi a cosmovisão, tá, que ele colocou nesses seus materiais. Depois vem o arminianismo, e aí já não está no mesmo território, né? Tá? Já está na Holanda, é onde Jacó Armínio vai surgir. Aí a gente depois vai falar detalhadamente um pouco da história de cada um dessas grandes figuras, porque a gente vai ter muito tempo para isso. Tá? E é importante que a gente tenha uma percepção que muito da abordagem que a gente vai fazer aqui é acadêmica. Tá? Vou trazer muitas fontes para vocês, muitos mais materiais, e é importante a gente desvincular, e inclusive se for falar essas questões na igreja, falar isso na igreja para tomar cuidado, queridos, porque rede social não é um lugar ideal para você ir atrás de informação para esse tipo de debate. Tá? Porque, na verdade, existe um radicalismo que tomou conta das redes sociais em relação a isso. Tá? E é importante nós entendermos, tá, que tanto o calvinismo como o arminianismo, eles estão dentro da ortodoxia, né? Isso é, eles são modelos, tá, de cristianismo. Na verdade, né, são as leituras que esses teólogos fizeram de aspecto das escrituras, e logicamente que um acadêmico calvinista acha que a sua visão é mais exata do que as outras. E aí, quando você pega um acadêmico também arminiano, ele vai entender que a sua leitura das escrituras, tá, é mais exata que outras. Tá? Senão não faria nem sentido ele estar defendendo isso aí. O pastor Fernando chegou aí, não sei se ele quer dar uma pincelada, a gente faz uma pausa aqui para ele, né, dar um oi para o pessoal que está chegando novo aí, pelo menos. Né? Obrigado, professor Antônio, paz seja convosco. Amados, realmente, entrei aqui, é de costume, né, na primeira e na última aula, normalmente eu tenho entrado para incentivar na primeira aula, né, e para parabenizar na última aula, e com a graça de Deus, amados, estamos em mais esse curso, né, o Arminianismo e Calvinismo, e tenho certeza que vai ser bênção para a vida de todos, né. Dar as boas-vindas aos novos, né, que estão iniciando nos cursos da Secretaria-Geral, e agradecer aqueles que já estão acompanhando, né, os nossos cursos, escatologia, pentecostalismo, né, que já foram realizados, e agora mais esse. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês que decidiram, né, continuar, e os que estão começando, né, eu digo específico nos cursos da Secretaria-Geral. Então, parabenizar a todos vocês, né, pelo empenho em crescimento. E com a graça de Deus, a gente vai avançando, né? A gente agradece também aqueles que migraram, né, para o arminianismo, buscavam os outros cursos, mas migraram para cá, e assim a classe ficou maior aqui para podermos ter pelo menos esse novo. E a ideia é que daqui a alguns meses a gente apresente novamente a possibilidade, né, dos outros cursos, para que a gente forme as turmas, para que a gente possa aprender também nos outros assuntos, né? Os outros 3 cursos, 2 que já temos, que a gente já mencionou, e o Ministério Feminino, que seria um novo também. Além, amados, se vocês também não conhecem e quiserem conhecer, nós temos a Escola de Servos, voltado para o diaconato, e Escola de Adoradores, voltados para o pessoal do louvor. Também são cursos muito bons, que você pode participar e também pode indicar para o pessoal da sua igreja. Mas, olha, então, é isso. Parabéns, né, pela atitude. Estou vendo vários aqui, né, que já são alunos. Então, dos outros cursos, aos novos também, boas-vindas. E com a graça de Deus, vamos em frente, vamos crescendo. Tá bom? Obrigado também ao professor Antônio, né, que é o professor desse curso, e ao Martins, que é aquele que secretaria os cursos, né, ele que coloca os links, se você tiver alguma dificuldade no futuro para acessar, a partir da semana que vem já é pelo Siga, né, o login e senha que você criou lá, então é o Martins quem pode ajudá-lo.
tá bom? Qualquer coisa, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço para vocês. Eu peço licença, né? Vou desligar a câmera aqui, vou ficar ligado aqui, mas com a câmera desligada. A gente está por aqui, né, em São Paulo, para gravação. Estamos do ITQ do terceiro ano. O professor Antônio já esteve conosco, já gravou, inclusive gravou escatologia, né? E hoje temos mais uma gravação por aqui, tá bom? Obrigado, boa aula para vocês, viu? Um grande abraço. Então, queridos, dando sequência no que a gente estava desenvolvendo, então a gente vai poder abordar muitas questões históricas, tá? Essa primeira parte é um pouco de questão histórica, e a gente vai poder entrar nas principais doutrinas de cada um dos modelos. Logicamente que a gente vai explorar de forma muito mais ampla algumas questões do arminianismo, tá? E vou estar passando até materiais para vocês aí, tá? Para vocês poderem estarem acompanhando e se desenvolvendo através das leituras. Agora, para aquelas pessoas que vão estar acompanhando o curso e elas ainda não tiveram uma experiência com a teologia, pode, às vezes, ter uma certa dificuldade com a questão da linguagem, tá? Mas, tanto para os novos como para os que já estão aí, qualquer problema, qualquer situação que surgir com linguagem, a gente tem a opção sempre lá do grupo, onde você vai poder tentar tirar dúvidas, pode mandar todas as suas perguntas lá e vão ser respondidas, ok? Então, uma questãozinha para a gente poder criar um contexto, né? Porque vamos imaginar o seguinte, tá? A gente tem 2000 anos de cristianismo. São dois modelos que foram sistematizados bem depois. Tá? Por exemplo, se a gente fala que o calvinismo ele teve sua sistematização na Reforma Protestante, a gente já tem 1500 anos de cristianismo. E depois, nem 100 anos depois, vamos lá, vamos colocar um século depois, vai surgir, tá, a sistematização daquilo que a gente conhece por arminianismo. Tá? Então, quer dizer que, se a gente pensar 2000 anos, vamos pensar em 4 quartos. Tá? Então, em 3 quartos da história do cristianismo, em 70% da história do cristianismo, os dois modelos não tinham sido sistematizados ainda. Tá? Então, se a gente imaginar que a sistematização dos dois modelos são recentes. Agora, o que é importante a gente falar quando fala-se desses dois modelos é que eles não surgiram no vácuo. Tá? Eles não foram simplesmente criados dentro de cada um dos períodos do nada. Tá? Todos eles, qualquer um dos modelos, usaram fontes históricas para poder, na verdade, organizar o seu pensamento e a sua sistematização. E aí que vai entrar a primeira parte aqui do nosso curso, tá? Que está dentro da teologia histórica, que eu vou explicar para vocês. Tá? O que a gente tem antes da Reforma Protestante sobre esses dois assuntos? Tá? Da onde saíram, da onde que seus pensadores tiraram, tá, os conteúdos para ir buscar essa sistematização. Como que foi todo esse processo? E, logicamente, desde então, a partir da sistematização, o debate dessas duas correntes tem se acirrado. Tá? E hoje, por causa de rede social, né, acabou ganhando muito mais evidência. Tá? Mas a gente imagina agora, e pelo que a gente tem visto, o pico dos embates que teve no Brasil, ele já passou. Nos Estados Unidos também já passou bastante. Não é que não tenha mais, mas o pico, na verdade, já passou. Hoje tem outros assuntos na teologia que estão mais evidências, tá? Nas redes mesmo, tá? Ou através das publicações. Tá? Então, a gente precisa só entender que tem um fundo histórico para tudo isso aí. E, logicamente, que a gente pensa, vai estudar histórias. Né? Nós temos uma área da teologia que é a história da igreja. Tá? A história da igreja, ela relata os fatos, na verdade, que envolve a própria história, né, que se desenvolveu através desses 2000 anos.
Mas a gente tem uma área da teologia que chama teologia histórica, que você pode ver aí na projeção. A teologia histórica, ela não estuda especificamente os fatos da cristandade. Ela estuda o desenvolvimento, tá, das doutrinas, né, ou dos dogmas do cristianismo e como que foi se organizando isso. Porque nós precisamos pensar, amados, num primeiro momento, quando a gente fala disso, que a partir do ano 100, morte do último dos apóstolos, surgem novas lideranças dentro da igreja. E o que essas lideranças precisam fazer? Eles precisam explicar o cristianismo para o mundo pagão, que é o Império Romano, basicamente. E com essa tentativa, eles começam a produzir literaturas. E aí, logicamente, eles começam a produzir material sobre as principais doutrinas do cristianismo e explicar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. No fim do primeiro século, se criou uma imagem sobre o cristianismo, que o cristianismo era, era uma religião ateia. Ah, por quê? Porque só adorava o único Deus. E se a gente imaginar que dentro do Império Romano a, a quantidade de divindade que existia era um absurdo, tá? E aí, quando esses pagãos olhavam para o cristianismo e viam que só era possível a adoração de uma única divindade, eles tinham um olhar que eles eram ateus, na verdade. Por quê? Porque no mundo politeísta, as pessoas tinham várias divindades. Tá? Então, aí, eles começaram a produzir literatura para explicar essas questões, tá? Para poder esclarecer isso para o mundo pagão e apresentar o cristianismo da forma em que ele de fato era, desfazendo todas essas miscelâneas divisões que passou a se criar. A partir daí, então, do ano 100, quando começa a surgir as literaturas, tá? É o primeiro período, né, do estudo, vamos dizer assim, da teologia histórica, que você pode ver aqui, que é no finalzinho aqui dessa projeção, está aqui, ó, período patrístico. Tá? Alguns períodos aqui, ó, vai do ano 100 ao ano 500. Então, são as primeiras lideranças que vão surgir dentro da igreja, e, inclusive, tem-se hoje publicado no Brasil uma coleção que chama Patrística, né? Que tem literaturas desse período e até um pouco mais à frente. E você pode, inclusive, adquirir as literaturas desses líderes, desses homens desse período, para estar estudando, para poder entender como que eles enxergavam o mundo, como que eles tentaram explicar a cristandade para o mundo pagão. E aí você pode ter acesso a todas as literaturas. Isso pode ser uma coisa estranha para quem não passou por um curso, às vezes, teológico, tá? É uma coisa diferente, tá? E o conhecimento, ele te dá esse entendimento e essa facilidade, ok? Então, a teologia histórica, ela vai estudar através desses 2000 anos como se desenvolveu, como se estruturou as doutrinas. Por exemplo, o primeiro concílio de Nicéia, em 325, ele trata de um problema sobre divindade, tá, de Jesus, né, que foi atacada, tá, pelo Ário, e aí tem um arianismo, né, desse período, em que não considera Jesus um Deus pleno. Tá? E, então questiona a divindade de Jesus, e isso é debatido. E aí as pessoas vão colocar seus argumentos a favor e contra. Isso é fazer teologia. Tá? E aí se escreveu muito material em função dessas questões para poder se explicar e mostrar quem que estava certo, quem estava errado. E a gente precisa entender que, às vezes, se fala assim, a história é contada pelos vencedores. A gente não acredita nisso. Tá? A gente acredita que a verdade venceu na realidade. Tá? E porque mesmo aqueles que estavam errados, eles continuaram em outras regiões, dissipando os seus ensinamentos e foram passando a ser minado com o tempo. Então, a teologia histórica é todo esse processo, tá, de formação, como é que se desenvolveu as doutrinas, porque hoje, queridos, a gente precisa pensar que está tudo redondinho hoje para nós, né? Você vai numa livraria aí e vê um livro de teologia sistemática. Está lá, doutrina por doutrina,
sistematizada, organizada, e você tem a oportunidade, tá, de poder estudar isso de forma tranquila, ok? Então, assim, é uma questão, tá, importante que a gente está colocando. Por quê? Porque às vezes surge a pergunta, mas por que eu preciso saber o que eles pensaram lá atrás? Tá? Então, aqui, nesse primeiro tópico, a gente vai definir o que é teologia histórica, né, que é para a gente depois podermos entrar nos temas e nos assuntos, tá, do curso. Aqui tem uma definição para teologia histórica, então, e normalmente em curso de teologia, às vezes você tem no meio protestante algumas matérias que estudam não a totalidade de tudo isso aqui, tá? Mas, por exemplo, teologia contemporânea, tem na grade do ITQ, tá? Então, você estuda, basicamente, a teologia dos últimos séculos, tá? E as suas influências, né, na formação moderna. Mas, no meio protestante, muito dificilmente você vai encontrar um seminário com uma grade de teologia histórica do período patrístico. Tá? Não é uma cultura que domina tanto a mentalidade protestante, e você não encontra tanto isso aí. Tá? Então é importante entender que parece que deixou um pouco para o catolicismo isso aí. Hoje a teologia católica, em relação ao período patrístico, é muito mais desenvolvida do que a da protestante. E eu não sei se é por causa da reforma que se criou uma mentalidade que antes, o que tinha antes da reforma era tudo catolicismo, e como que se o protestante não precisasse se inteirar disso aí. Tá? Mas como os assuntos do calvinismo e arminianismo, eles exigem e eles requerem, tá, que você volte lá para trás para poder entender o que te foi ensinado, tá? A gente tem que voltar. Por quê? Porque uma das propostas do Lutero, né, do grande reformador Lutero, era o resgate do cristianismo primitivo. Essa foi uma das premissas. Era resgatar o cristianismo que havia sido abandonado pelo catolicismo. E ele tenta fazer esse movimento. Tá? Depois a gente vai ver o quanto que ele teve de êxito e o quanto que ele não teve de êxito. A gente vai ver isso durante o nosso curso. Então, a teologia histórica ela tem as suas benesses em relação a essas questões. Ó. Aqui tem uma definição para a teologia histórica. Ó, teologia histórica se refere à disciplina de narrar o desenvolvimento da teologia cristã. Ok? E eu preciso, ó, de cara, já indicar um livro para vocês. Eu acho importante vocês adquirirem material dentro da área. E um dos livros, não é que é o mais enxugado de todos, tá? Mas Editora Vida, ela publica uma obra que se chama História da Teologia Cristã, do Roger Olson. Tá? Então, é um livro de umas 600 e poucas páginas, uma obra excelente do Roger Olson, ele tem uma linguagem muito fácil, e é uma primeira indicação que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque é para você começar com 600, porque você pode imaginar 600 páginas para 2.000 anos de cristianismo falando só de doutrina. É pouca coisa. Tá? Tem uma obra pela editora Vida Nova, que ela é mais recente, a sua publicação no Brasil, que chama Tradição Cristã, em 5 volumes para 1.800 páginas, tá? Do Yaroslav Pelikan. Então, é uma obra muito mais densa em relação a isso aí, mas agora, para o começo, a dica se você puder adquirir, busque, tente adquirir a obra do Roger Olson, que você vai ter um entendimento como é que se deu todo esse processo de formação, tá, das doutrinas, como é que o cristianismo foi se organizando, como é que eles foram sistematizando. A gente precisa entender que a fonte da teologia é a Bíblia. Tá? Quando você pensa em sistematização de doutrina, a fonte que os estudiosos usam sempre tem que ser a Bíblia, porque a Bíblia é um manual de regra da vida cristã, e é lá que estão as diretrizes sobre o que é o cristianismo. Tá? Lá que a gente tem a revelação escrita sobre quem foi Jesus, tudo que ele disse, tá? Tudo que ele falou está registrado lá. E essa é a fonte, tem que ser a fonte da teologia. Tá? E esses autores que surgiram dentro desse período, eles usaram essas fontes.
Tá? E só para você ter uma dimensão disso, tem um erudito já morto, né? Que falando desse período aqui, desse primeiro período, né, patrístico, ele diz o seguinte: se todos os manuscritos do Novo Testamento fossem destruídos e não sobrasse mais nenhum, daria para recriar todo o Novo Testamento só com citações na patrística do Novo Testamento. Do tanto que é citado desse período, tá? As Escrituras. Então, só para a gente poder ter uma percepção aí. E aí, logicamente, que a gente precisa entender que a Bíblia, as Escrituras são inerrantes, são inspiradas. Mas essas literaturas que surgem posteriormente, elas são livros escritos como qualquer outro livro e não tem nada, tá, de inerrante, tá, e de inspiração no nível das Escrituras. Então, qualquer teólogo que a gente vai estudar nessa fase, ele não vai ganhar esse respaldo, tá, de inerrância. Tá? Então, a gente precisa ter os critérios para poder avaliar isso aí. Tá? Só andando aqui, então, ó. Então, a gente viu o que é, na verdade. Pode ficar lá, ó, Marcelo. Ó, tá. Não, antes. Tem um texto ali para a gente. Volta um, você tem um texto para a gente ler. Tá aqui, ó. A teologia histórica, ó, está intimamente relacionada, mas é distinta da disciplina da história da igreja, tá? Então, só para a gente poder fazer aquelas separações que eu já fiz para vocês aqui. Tá? Tudo isso aqui, ele é necessário para você entender por que a gente precisa voltar, porque de repente você, mas não seria só estudar as doutrinas de cada modelo, né? E aí teria uma questão mais prática, sim. Esse seria um caminho, né? Só que a gente precisa mostrar da onde que esses teólogos tiraram as informações que eles utilizaram nos modelos. Tá? Porque, querido, se você analisar bem, os modelos são autoexcludentes, tá? Se um está certo, o outro está errado. Vou dar só um exemplo para vocês. Uma doutrina que é autoexcludente, nos dois modelos. Eleição condicional no arminianismo. Deus elege levando em conta uma condição que é a fé, tá? Que é o pré-conhecimento dele e daqueles que crerão. Então, exige uma condição fé. Então, a gente chama isso de eleição condicional. Na outra ponta, no calvinismo, está a eleição incondicional. Diz o quê? Que Deus não tem critério nenhum para eleger alguém. Então, ele não leva a fé em conta, nada disso. Ele simplesmente elege segundo aquilo que ele desejou e ele queria, tá? Então, assim, ou um dos modelos está errado, tá? Então, a gente precisa entender da onde que veio cada um disso aí, porque, na verdade, amados, por mais que a gente queira pensar, não existe harmonização nos dois modelos, tá? Não tem que você harmonizar porque são autoexcludentes. E nem assim, ou um está certo e o outro errado, tá? Então, os dois não podem, ao mesmo tempo, estar certo. Se eu falo de eleição e uso a Bíblia como parâmetro, ou a eleição é incondicional ou ela é condicional, tá? Ok? Então, quer dizer que não há possibilidade. Então, a gente precisa olhar para trás para ver o que as pessoas antes desses dois grandes teólogos acreditaram sobre a eleição, para a gente poder ter uma percepção. Porque vamos pensar o seguinte: não foi na reforma que a primeira vez se falou de eleição para salvação. Não foi, né? Não são os teólogos os primeiros a falarem disso. Muita gente já falou no período patrístico e muito se debateu sobre isso lá atrás. Não com esses nomes, mas o debate, né, que envolve calvinismo e arminianismo com outros nomes não é uma coisa que surge só nesse último esse um quarto da história da cristandade, né? Não é uma coisa que já vem lá de trás, ok? Então a teologia histórica tem todo esse gancho aí para te ajudar. Então é importante que ela lida com as doutrinas, tá? Eu particularmente acho uma área muito atraente. Eu gosto muito de estudar esse tipo de assunto,
tá? Porque você começa a entender uma coisa muito importante. Por que que nós cremos da forma que cremos? Tá? Da onde que saiu o nosso modelo de crença? Como é que se desenvolveu isso? O que que os pensadores falaram antes? E eu até li uma frase de alguém, né, um tempo atrás aí, eu não lembro se é de C.S. Lewis, de quem é, né? Ele falou assim: quando você pegar literatura sobre ciências para ler, leia as mais atuais. Mas quando o assunto, tá, no caso, for teologia, leia as mais antigas, tá? Então, pra, porque, na verdade, amados, é uma maneira de você, entendeu? Entrar no mundo dos grandes eruditos, tá, que escreveram sobre esses assuntos, para a gente poder entender um pouco como eles pensaram a fé. Então, essa questão da teologia histórica e história da igreja, então tem essa diferença. Uma lida com a doutrina e outra lida com os fatos. Ó, que está mais interessado na história institucional da igreja e seu lugar na história social. Tá? Então, basicamente, a teologia histórica vai vir lá de trás para lidar com todas essas coisas. Tá? Porque, na verdade, amados, hoje, a gente pode pensar que quando a gente pensa sobre doutrina, a gente recebeu o bolo prontinho, né? Hoje é só você adquirir uma obra de teologia sistemática e ler. Tá? E aí tá lá os conceitinhos, tudo bonitinho para você. Mas lá atrás não era assim. Alguém teve que parar e refletir sobre tudo isso e colocar no papel. Tá? E aí foi se desenvolvendo isso durante 2000 anos. Também podemos distinguir a teologia histórica, a histórica da história do pensamento cristão e da história do dogma. Tá? Mas há umas subposições consideráveis entre essas disciplinas. Tá? Então, são outras questõezinhas também, mas esses últimos agora que são citados, eles têm ponto de encontro, tá? Então, eles têm algumas similaridades. E só para nessa primeira projeção, para a gente poder ver os períodos, tá? Depois você vai receber aí, depois da aula, o Martins vai mandar para vocês isso aí, tá? Porque a gente vai ficar algumas aulas aqui, aqui tem praticamente quase 40 projeções, eu acho, tá? Para essa primeira fase aqui, tá? E aqui só os períodos, ó. Período patrístico, então, do ano 100 ao ano 500, que é o cruzamento com a história antiga, né? Tá? Que é o período da história que vai até a história antiga, até 450, mais ou menos, 430 ali, que é de Roma, e aí depois entra na história medieval, né? Tá? Aí depois, ó, do ano 500 a 1500, tá? Num arredondamento aqui, seria o período medieval, tá? O período medieval na história vai até a queda de Constantinopla, tá? Que é 1452, alguma coisa assim. E ali, a partir dali, começa o período moderno, né? Da história moderna. A reforma, basicamente, acontece no período da história moderna. E aí depois vem a reforma, né? Aí depois vem o período da reforma, tá? De 1500 a 1600, tá? É quando ocorre a reforma protestante. E a gente vai estudar o pensamento dos reformadores, tá? E só para que eles são importantes para toda essa construção, tá, desses dois modelos aí. Aí tem o pós-reforma, aí mais com a história do desenvolvimento dessas doutrinas, tá? E aí o período moderno, né, de 1700 para frente, tá? E a gente poderia chamar, inclusive, fazer uma divisão do moderno até o presente com o contemporâneo, tá? Período moderno e período contemporâneo. Seria possível fazer essa divisão aí, ok? Vamos ver por que é importante, então, a gente olhar para a teologia histórica. Vamos avançar aqui? Eu coloquei algumas características, alguns motivos importantes aqui, tá? Por que estudar teologia histórica, né? Esses são os motivos que a gente tem que olhar lá para trás para poder entender. Eu faço isso, pessoal, porque eu acho assim que hoje as pessoas têm pouca informação sobre como surgiram os modelos. Por exemplo, você pega um modelo da teologia do Testemunho de Jeová. Pessoal, isso aí não surgiu com o Charles Russell Tenziel.
Você não surgiu com ele. O que eles defendem, basicamente, está lá atrás. Tá? Foi defendido por alguém lá atrás. Então, aí é importante a gente dar uma olhada nessas questões aí. Então, aqui, ó, a primeira característica, ó, é de 7 razões práticas pelas quais a teologia histórica é valiosa. Tá? Por que que a gente precisa olhar para isso? Ó? Ó, estudar a teologia histórica aguça nossas mentes. Aliás, toda leitura ela é importante, né? É importante, inclusive, você ter uma boa quantidade de livros sobre teologia histórica na tua estande aí, tá? Na tua biblioteca aí, para você estar olhando, pesquisando. E uma questãozinha só de segurança para vocês, pessoal. Eu sempre digo isso para os alunos. Quando você lê um texto da Bíblia e você tem um entendimento daquele texto, e ninguém dentro da história da igreja defendeu aquele texto, teve um entendimento do texto igual ao que você tem, pensa o seguinte, pessoal. Teve muita gente boa pensando nas escrituras. E você não é a última bolacha do pacote, que recebeu um entendimento exclusivo, tá? Porque a interpretação da escritura não é de cunho exclusivo. Tá? Então é importante a gente olhar e pensar um pouco essas questões, tá? Porque às vezes as pessoas olham para as escrituras e enxergam uma coisa que ninguém conseguiu enxergar, parece que é uma exclusividade dela. Isso não existe em teologia, pessoal. Isso não existe. Então a gente precisa tomar cuidado com essas questões aí. E a gente vai ver na teologia histórica, tá, que as pessoas utilizaram, na verdade, o entendimento de pensadores anteriores para poder avançar no pensamento de alguns textos, para a gente poder compreender essas questões lá. Ao estudar o que a igreja pensou, nos leva a envolver rigorosamente nossos próprios pensamentos em qualquer doutrina dada. Tá? Por exemplo, a teologia histórica nos dá as ferramentas de que precisamos para distinguir a ortodoxia trinitária da heresia. Deixa eu explicar aqui uma palavra diferente, ortodoxia. Tá? Ortodoxia é uma palavra grega que quer dizer a doutrina correta. Tá? Então, quer dizer, qual que é a... Vamos... aqui cita especificamente, né, trinitária. Tá? Nós cremos num Deus triuno. Um Deus, 3 pessoas. Esse é o entendimento ortodoxo. Existem alguns modelos de cristianismo aí que não acreditam nisso. Acreditam num único Deus, mas uma só pessoa. Tá? Então, aqui, a palavra ortodoxia, então, aqui, ela surge em relação a isso aí. Então, você precisa contrastar a ortodoxia com heterodoxia. Tá? Por exemplo, se um entendimento de alguma ala da cristandade entende que é um Deus e uma só pessoa, isso não está dentro da ortodoxia. Isso aí é uma heterodoxia, que se acaba se enquadrando como heresia. Tá? Então, só para pensar um pouco aí sobre palavras novas que vão surgindo aqui. Ó. Como devemos pensar sobre pessoas e naturezas dentro da doutrina de Deus e da cristologia? Tá? Então, as formas, como se foi dito, como se foi pensado, e como se começou a se organizar, tá? O entendimento sobre as doutrinas. Pessoal, olha, uma dica para vocês, ó. Trindade. Um livro muito bom que vem lá de trás é a própria obra de Santo Agostinho, chama Trindade. Hoje tem várias obras sobre esse tema aí. A Vida Nova publicou uma obra que chama Trindade também, de um autor moderno, mas tem obras lá atrás sobre esse tema aí. Ó, saber como a igreja lutou com essas questões nos dá uma grande vantagem. Então é importante você ter esse conhecimento, porque isso vai te ajudar naquilo que eu falei aqui anteriormente. Por que cremos da forma que cremos? Tá? Então, a gente vai ter que vir lá de trás. Vamos lá, vamos avançar para o segundo item aqui. A teologia histórica produz humildade. Porque, olha, mas eu acho que é Isaac Newton que fala. Ele fala assim: o que sabemos é uma gota no oceano. E o que ignoramos é todo o restante. Tá? Então, quando você olha para esses pensadores
Quando você olha para esses homens, esses teólogos, esses cristãos que viveram lá atrás, você se sente uma areia, na verdade, né? Tá? Porque eles produziram muita coisa importante. E eles foram muito importantes na construção das doutrinas. Então, assim, é importante você ter contato com o que foi produzido. Ó. Talvez alguns nomes que possam surgir aqui, você fala assim, nunca ouvi falar, tá? Ó, é difícil ler Agostinho. Agostinho, ele aparece aí, tá? Uma figura importante, né? Ele morreu no ano 430, dentro da igreja primitiva. Concordando ou não concordando com muito que ele falou, né? Tá? Porque toda a teologia católica da Idade Média está estruturada em cima da teologia de Agostinho. Tá? Então, concordando ou não, ele é alguém que deve ser lido. Ó. Gregório Nazianzo, né, que foi um indivíduo importante, né? Ele e seus irmãos, ó, sobre Trindade. Tá? Tudo que esses homens escreveram sobre isso aí. Ó. Anselmo sobre a existência de Deus. Aí a gente está falando dos escolásticos, né? Ano 1100. Foi uma figura importante. Nesse período surgem muitos pensadores. É o ano em que a filosofia começa a ganhar outra cara, né? É interessante vocês pensarem algo sobre isso, porque lá de trás a filosofia já começou a ganhar corpo dentro do cristianismo, né? E tendo feito um uso correto ou não, ela está aí, né? Ela foi usada, levando as pessoas a acertarem ou não, ela acabou sendo usada. Inclusive, se você se matricular para estudar no seminário aí na faculdade, né? Na quadrangular, agora no primeiro semestre, a matéria que tem lá tem filosofia, tá? Então você vai ter que lidar com isso aí. Ó, o John Wesley, né? Tá aqui, é uma figura importante, ok? Grande missionário, né? Tá? E aí, sobre graça preveniente e pensar que você é realmente um teólogo notável. Tá? Então, assim, quando você se defronta lendo essas grandes figuras aí, você às vezes fica um pouco em choque, né? Com o tipo de ignorância que você tem. Inclusive, se você tiver interesse, a editora CPAD da Assembleia de Deus tem uma obra que chama Teologia de John Wesley. Tá? Você pode ter acesso aí, pode estar estudando, né, algo sobre isso. Vamos lá, Martins, pode dar uma avançada. Ó, mais uma questãozinha. Ó. Estudar teologia histórica desafia a nossa piedade. Tá? Ó, ler sobre a piedade de irmãos e irmãs cristãos do passado, ou ler a literatura devocional de santos do passado, nos dá um vislumbre da verdadeira devoção semelhante à de Cristo. Tá? Então, essas questões, elas são importantes para o processo de formação do cristão. É que, às vezes, quando você fala de ler, tá, é complexo para a nossa cultura, porque nós temos uma cultura que tem um problemão sério sobre ler. No outro curso eu estava comentando aqui, vou falar isso para vocês, talvez porque tem alunos novos. Mas a Sociedade Bíblica agora aqui no Brasil publicou recentemente que das pessoas que frequentam igrejas no Brasil, tá? E pelo visto não é só no Brasil, só 30% das pessoas leem a Bíblia. Tá? Então, só para você pensar que se as pessoas não leem a Bíblia, tá? Frequentam igrejas, imagina esse tipo de literatura. Mas isso aqui faz parte do teu processo de formação como cristão, ok? Então, essa questão é importante para essa questão da piedade. Ó. Ouvir sobre o ministério da misericórdia na igreja primitiva, ou sobre a devoção de coração dos puritanos, nos desafia a crescer em nossas próprias espiritualidades. É importante, amados. Só para você ter uma ideia, quando você estuda esses personagens, você percebe assim, o que levou eles a se converterem, o que levou eles ao cristianismo. Muitas vezes são as referências do tempo deles. Tá? Então, é importante. Eu até tem um teólogo católico, né, na Idade Média, chamado Tomás de Aquino. Tem uma história dele que eu sempre acho interessante, tá? E eu acho curioso. Diz que uma vez o Papa convidou ele estava para mostrar o templo para ele, né? E ele era um grande erudito, um grande professor.
E aí levou para dar um passeio, e aí mostrou o tamanho que era o templo que, né, que eles estavam construindo. E aí ele falou para o Aquino, assim, ó, Aquino, nós não somos mais como Pedro, né, que disse que não tinha ouro nem prata. E aí o Aquino virou para ele e falou assim, sua santidade, o problema é que nós também não hoje nós não conseguimos falar para o coxo levanta e anda mais, né? Então, basicamente, o que ele falou nesse diálogo foi o seguinte: nós ganhamos suntuosidade através das construções do nosso tempos, mas nós perdemos o poder de Deus para viver o nosso cristianismo. Esse diálogo, na verdade, ilustra um pouco essa questãozinha aí. Tá? Vamos para o outro item aqui. Pode ir. A teologia histórica nos dá uma identidade corporativa, mas só que são questões importantes. O porquê que a gente precisa ter contato com esse tipo de literatura. Ó. Em uma época em que o individualismo excessivo é o ar que respiramos, estudar o pensamento do passado ajuda-nos a proteger das propensão ao novo. Tá? Então, é importante. Pessoal, olha, não é que o antigo é o certo e o novo está sempre errado. Não é nada disso. Os pensamentos antigos têm que ser analisados à luz das escrituras. E os pensamentos novos têm que ser analisados à luz da escritura. Esse é o padrão, né? Okay? A gente não pode abraçar e imaginar que tudo que é antigo está certo, tá? E o novo está sempre errado. Essa mentalidade é uma mentalidade que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso aí. Tá? Do anseio por relevância e da tendência de seguir líderes fortes que são biblicamente e teologicamente superficiais. Tá? Além disso, podemos sentir uma forte conexão com aqueles que se foram, um enraizamento histórico que é tão ausente e ainda assim tão desejado por muitas pessoas hoje. Um historiador escreve lindamente sobre a teologia histórica, que tem uma frase, na verdade. Martins, depois você faz uma marcação aqui para fazer uma correção, tá, que ficou errado aqui. A gente tem aqui dois advérbios, ó, biblicamente e teologicamente. O primeiro advérbio não pode ter esse finalmente, tá? É bíblica e teologicamente. É só uma correçãozinha, depois você puder corrigir, antes de mandar para eles, tá? Que acabou ficou errado isso aí. Tá? Então depois você só corrige, marca aí, e a gente faz essa correção aí, para o pessoal não receber o material com esse tipo de erro. Vamos avançar, e tem uma fala aqui de um pensador, só para a gente entender, ó. Olha o que ele diz, ó. Ela, né, a teologia histórica, nos liga às gerações anteriores e nos inspira com satisfação e alegria. Descobrir que, na substância da fé e dos sentimentos evangélicos, somos um com a igreja de todas as eras. Sentir isso é uma prelibação do céu, onde nossas relações atuais cessarão. A ancestralidade e a posteridade se tornarão contemporâneas. A fé de um confirmará a fé de outro, e a alegria de todos será a alegria de cada um. Tá? É importante a gente ter esse tipo de visão e olhar, né, para o tipo de cristianismo que foi vivido dentro desse período. E, por outro lado, queridos, pensar como que você é uma pessoa muito privilegiada. Porque esse período, pessoal, até a reforma, o mundo era praticamente analfabeto. Estima-se que 10% das pessoas do mundo sabiam ler. E a gente está falando isso de homens. E que, no caso das mulheres, o analfabetismo era muito mais elevado. Tá? Então, não adianta. As pessoas não tinham sequer escritura, porque eles só existiam em pergaminhos e eram muito caros. As pessoas pobres não tinham como adquirir isso. Né? Mas no pós-reforma, um dos grandes projetos da reforma é a alfabetização do pobre para ele poder ler a Bíblia. Tá? Esse foi um dos projetos da reforma. Então, só para imaginar o quanto você é privilegiado hoje. Vamos lá. Quer perguntar, Oswaldo? Eu vi você levantando a mão aí. Pode avançar. Ó. Acho que é o anterior, hein? Aí.
Não? Ficou um para trás? Estudado. Deixa eu ver. Olha, É, não, esse aí a gente já viu. o quarto a gente já viu. Vamos avançar. Eu acho que ficou faltando um número aí. Tudo bem. Pode avançar um. Eu acho que está faltando o número 5, pastor, professor, a Mas não vamos ser que, ver. é, É. a não ser que é a sequência, né? Vamos ver. Às vezes foi um erro que eu cometi lá. Depois a Tá. gente... Pode avançar um. É isso. Ó. Estudar teologia histórica reforça a nossa esperança. Ok? Ó, ver a mão da providência de Deus trabalhando na igreja ao longo dos séculos reforça a nossa esperança na promessa de Jesus. Tá? Ok? Então, isso é importante. Ó, aí tem um texto aqui, né? As portas do inferno, blá, 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 blá. Deus permanece fiel à sua promessa, ok? Vamos lá. Então, vamos para o 7, eu acho que eu acabei deixando para trás. Ó, estudar teologia histórica aprimora a nossa adoração. A história é um bom árbitro de qualidade. Aqueles hinos e orações que sobreviveram à passagem do tempo geralmente vale a pena ser examinados e implementados. Por exemplo, os dons líricos de Charles Wesley, né? Tá? Fanny Crosby. Então, assim, alguns exemplos, né? Charles Wesley, tá? Inclusive tem uma obra em português que chama Correntes, eu acho que não lembro se é Correntes de Misericórdia, que fala da teologia do Charles Wesley na composição dos hinos, tá? Para a igreja, ó, podem aprimorar muito nosso louvor a Deus. Seríamos tolos em considerar apenas composições recentes. Então, os grandes clássicos, na verdade, né? Tá? Os grandes clássicos, né? A gente tem que ter contato e estudar, na verdade. É que a realidade é que a reforma que impulsiona um pouco essa questão lírica, né? Ok? Pode avançar. Eu acho que acabou ficando. Aqui ficou só, também uma coisa. Aqui é só um conceito sobre as escolas, tá? Que a gente precisa falar um pouco da questão histórica, mas a gente precisa. O que é o arminianismo, tá? Então, é uma escola de pensamento soteriológica, né? A doutrina da salvação, baseada nas ideias do pastor e professor holandês Jacó Arminio, ok? Pessoal, você vê a data aqui que ele morreu muito novo, né? Morreu com 49 anos. Alguns acham que ele pode ter nascido um ano antes, então, de fato, de 1560, né? Aí talvez ele tenha vivido 50 anos. E seus seguidores históricos remonstrantes. Tá? Tudo isso vai estar na nossa pauta aí, ok? Então, só para entender um pouco aqui sobre essa escola, tá? Que surgiu do arminianismo, tá? Depois a gente vai ver todas as características de cada uma da escola. Pode avançar. Oh, basicamente, esse modelo, tá? Esse modelo de teologia, ele tem duas classificações. Tá? O calvinismo já é mais versátil nesse sentido. Mas o arminianismo, ele é o clássico e o wesleyano, são os dois modelos só. Então, o arminianismo clássico, às vezes alguns chamam, né, de arminianismo reformado, porque alguns entendem também que a teologia do Jacó Arminio está muito ligada à teologia dos reformadores. Contudo, das questões que surgiram, se entende e alguns chamam de arminianismo reformado. É o sistema teológico que foi apresentado por Jacó Arminio e mantido pelos remonstrantes. A sua influência serve como base para todo o sistema arminiano. Bom, só para que vocês saibam, né? Então, se vocês querem avançar, né? Tem a obra do próprio, né? 3 volumes publicados pela CPAD, tem as obras de Arminio. Cada obra deve ter umas 600, 700 páginas. Tem hoje disponível aí, se você quer ler a obra dele mesmo. Tá? Agora tem algumas biografias publicadas em português, mas, assim, uma obra clássica sobre arminianismo, tá? Publicado pelo Roger Olson, mesmo autor da Teologia Histórica que eu indiquei para vocês, publicado pela editora Reflexão, chama Mitos e Realidades. Tá? Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, tá? Que é uma das melhores obras sobre o assunto, publicado em português, e que retrata bem
o modelo do arminianismo como um todo, tá? Não especificamente o clássico, tá? Ok? Vamos ver só. Esse, então, na verdade, a gente pode falar assim que é o arminianismo original, que é o que nasceu da pena, né? Na verdade, do próprio Jacó Armínio, tá? Que está representado. Tá? E, logicamente, que como todo sistema de teologia, ele passa por processo de desenvolvimento. E ocorreu isso com o calvinismo, e ocorreu isso, tá, com o arminianismo também. Tá? Vamos ver só o outro, só para a gente... E aqui, ó, o arminianismo wesleyano, na verdade, está ligado a John Wesley. Olha, vamos pensar o seguinte, ó, que o Armínio morreu, então, em 1609, né? Aí não ficou sem representante, depois teve os holandeses que desenvolveram a sua teologia, tá? Se estavam tão alinhados Armínio ou não é outra questão, que depois no curso a gente vai estar falando. Mas, assim, a gente vai ver que depois, anos depois, vai surgir John Wesley. Eu não lembro o ano de nascimento de John Wesley, 1703, 5, tá? Não lembro exatamente, ele morreu em 1791, tá? Aí o John Wesley na verdade, uma figura importante que faz um certo resgate da teologia arminiana através dos seus escritos. Curiosamente, John Wesley estudou em Oxford, que era, na verdade, um antro, né, de teologia calvinista, né, na Inglaterra, né? A igreja anglicana. Então, só para você ter uma ideia, e mesmo assim, ele foi uma figura importante, sabe? Ó, John Wesley foi historicamente o defensor mais influente dos ensinos da teologia arminiana. Wesley concordou com a vasta maioria daquilo que o próprio Armínio defendeu. É importante, e a gente vai explorar isso no nosso curso, algumas divergências que vão surgindo, né? E algumas ênfases que o Wesley dá na teologia, tá? Nesse processo de desenvolvimento. E é alguém que, de fato, você tem que colocar na sua lista, né, para você estudar. Tá? John Wesley ele é uma figura importante não só nessa questão do arminianismo. Né? Missiologia mesmo, ele é um gigante, né? Ele é um gigante em todas essas questões. Ok? Aí deixa eu ver uma coisa aqui. Então, olha, ó, mantendo fortes doutrinas, tais como as do pecado original, né? Tá? A ideia, né, da incapacidade do homem a Deus, a parte da graça, né? Depravação total, eleição condicional, a, graça prevenente, essas doutrinas a gente vai esmiuçar elas depois, e eu vou explicar bastante detalhes para vocês sobre graça prevenente, porque ela é talvez você leia esse nome e você fale assim, nunca ouvi falar, tá? E é uma doutrina importante dentro do arminianismo, que é a doutrina da graça prevenente, em que as pessoas dominam pouco. Pessoal, só para dar uma antecipada para vocês, tá? Graça prevenente é toda a ação do Espírito Santo em direção ao homem perdido, tá? Isso é antes da conversão. Esse mover do Espírito, o pentecostal é uma coisa muito clara para ele, que quem convence o perdido é o Espírito Santo. Isso a gente chama de ideologia de graça prevenente, tá? Então, só para a gente poder entender, ó. Eleição condicional, graça prevenente, expiação ilimitada e possibilidade de apostasia. Ele é uma figura importante nessa questão da apostasia. Tá? Então, só para a gente poder entender um pouco essa questãozinha. E pode avançar, Martins, que a gente precisa explorar algumas questõezinhas que a gente já tem que deixar um tempo aqui para vocês perguntarem, se for o caso. O calvinismo é utilizado para indicar as crenças soteriológicas compartilhadas, ó, entre pessoas que consideram João Calvino de Genebra o maior organizador e fornecedor de verdades bíblicas durante a Reforma Protestante. E, de fato, tem seguidores de Calvino que acham que ele foi o grande teólogo da Reforma. Alguns chegam ao ponto de afirmar que ele foi maior que Lutero, né? Eu acho altamente questionável, tá? Mas, de qualquer maneira, tá? Ele escreveu as suas Institutas da religião, né, cristã, uma obra, hoje tem em português em 4 volumes, e o Armínio, na verdade, elogia os comentários, né? Ele escreveu comentários sobre quase todos, não todos, né? Mas boa parte dos livros da Bíblia. Por exemplo, ele nunca escreveu um comentário sobre Apocalipse.
Tá? Aparentemente ele não gostava de escatologia, tá? Mas ele tem muito material escrito, na verdade, tá? Comentário de Hebreus, tem bastante obras aí, e tem tudo disponível em português, né? Se a pessoa tem curiosidade, quer ler, estudar o pensamento dele, essa é a possibilidade, tá? Ó, o calvinismo e a teologia que enfatiza a soberania absoluta de Deus como a realidade total, determinante, ó, tá? Principalmente no que diz respeito à salvação. Então, depois a gente vai ver que o determinismo, né? Calvino acreditava que todas as questões estão determinadas para a vida do ser humano desde a fundação do mundo, né? Ele faz vamos usar a palavra resgate, ele faz esse resgate dentro da sua teologia, tá? E a gente vai ver que a gente vai voltar um pouco para trás depois, vai ver que o grande inspirador de Calvino é Santo Agostinho, tá? E a gente vai ver como é que se deu todo o processo do Agostinho depois. A gente tem aqui algumas projeções para muitas aulas aqui, para a gente estar avançando. Pode passar um pouco aí, Martins, só para a gente ver até onde que a gente... Tá? Isso aqui são, ó, em relação às questões da criação e eleição, né? Ó, então, dois modelinhos, ó. Supralapsarianismo, ó, é a visão de que Deus, contemplando o homem ainda não caído, escolheu alguns para receber a vida eterna e rejeitou todos os outros, tá? Então, é aquela ideia. É importante a gente ver que tem essas duas visões, porque, às vezes, a visão dominante que se encontra em redes, né, sociais é que a ideia do calvinismo que Deus, lá na eternidade, definiu o destino de todo mundo, tá? E uns para o céu, outros para o inferno. Esse é o supra, na verdade. E o infralapsarianismo, ó, também conhecido como sublapsarianismo, sugere que o decreto de Deus permitir a queda precede, logicamente, seu decreto de eleição. Tá? Então, esse outro modelo é um modelo mais atenuado, em que acha que essas determinações elas ocorrem, mas elas só passam a ocorrer depois da queda. Tá? Okay? Então, teoricamente, aqui você pode dizer que o ser humano tem livre-arbítrio no calvinismo até o dia que ele cai no Éden. Depois do Éden, ele não tem mais. Tá? Então, assim, só alguns modelinhos aqui. A gente vai deixar marcado aqui, tá? O nosso tempo já foi. E aí, na outra aula, o Martins a gente deixa marcado e a gente já avança, tá? Avança a partir daí, ok? Então, eu vou voltar aqui a palavra para o Martins, e aí o Martins pode abrir aí, se tiver algum questionamento, alguma pergunta em relação ao que foi explanado hoje, ou outras curiosidades em relação ao próprio curso. O professor, Oi. por favor, só repete para mim onde o senhor pediu para fazer a correção nessa tela aqui, que a hora que o senhor falou comigo, eu estava respondendo um WhatsApp aqui. Ó, tá escrito assim, ó. São biblicamente e teologicamente superficiais. Isso, O biblicamente aí você tira o mente, só deixa bíblica. bíblica. É isso. Porque tem uma regrinha no português que um dos dois, que o primeiro tem que cair, né? O primeiro Perfeito. tem que cair. E eu acabo passando batida. Aí, para o material não ir com esse tipo de erro para os alunos, aí você corrige e mandar para eles. Sem problema. Bom, Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Pessoal, pode fazer perguntas se tiver alguma dúvida. Temos 7 minutos ainda. O professor, diga. quando você fala lá das características, né? Das 7 características, né? 7 razões, né? É, Quando o senhor fala da esperança, quando fala assim, há uma só fé, uma só alegria, isso me remeteu a João 12, no final do capítulo, quando ele ora, que eu e o Pai somos um, assim como ser um no Pai. Isso tem fundamento com isso daí? Porque essa é a oração que Jesus faz, né? Primeiro ele ora para ele, depois ele ora para os discípulos, e depois ele faz uma oração para a igreja, né? Ou para o indivíduo, né? A teologia histórica está isso,
porque, na verdade, quando você estuda o desenvolvimento da teologia, você tem todo um período, a partir do ano 100, e dentro da história da igreja, passou a surgir a cultura do martírio. E aí você vê, inclusive, nesses contextos aí, dos debates teológicos, você pode observar que havia a cultura do martírio, que alguns escritores foram martirizados. Tá? E aí, como a igreja estava sob perseguição, a teologia tinha essa base, esse fundamento de trazer de forma sólida, através do estudo teológico, a essa esperança, esse consolo para as pessoas. Porque há uma expectativa no segundo século que Jesus estava para voltar a qualquer momento, porque a igreja estava sob perseguição, né? A gente já viu isso lá na escatologia, mas sim, essa base existe sim, ó, pastor, e esse texto aí é um texto importante para a gente pensar sobre isso aí. Obrigado. Marcelo, pode abrir o caderno aí com as perguntas, hein? Não, A primeira aula o pessoal está mais tímido, né? só anotei só umas coisas aqui que eu achei interessante, mas não tem pergunta hoje não. Não, mas tranquilo, pessoal, qualquer dúvida, vai ter o grupo lá, você pode entrar no grupo. Eu vou mandar alguns artigos, alguns links para vocês, Boa. tá? Lá do meu site, para você já começar a estudar um pouco sobre essas questões aí, tá? Sobre teologia histórica, sobre a estrutura desses dois modelos, vocês ficarem ligados e atentos com isso aí, tá? E aí, lógico que eu falo para vocês assim, leiam os artigos, tá? Planeja, se organiza, porque o tempo que você dedicar de leitura do curso, ele vai te ajudar a ter um ganho maior. O professor, o senhor, quando falou das 7 razões, né? O senhor pulou do 4º para o 6º. Eu vou mandar a quinta para o Martins, ele insere lá. Tá? Tá bom, obrigado. Ficou para trás. Pessoal, o grupo eu já montei agora, viu, lá no Telegram. Vocês que estão aqui, eu já incluí lá, tá? O Marcelo, a Laiana, o pastor Oswaldo, o professor Antônio já está, o pastor Fernando também. E para o restante que não está na aula aqui agora, eu vou dar uma olhada nos nomes. Aquele que eu conseguir incluir, eu já incluo. Mas eu vou postar lá no WhatsApp também o link para poder entrar, tá? Mas vocês aqui já estão no grupo lá, viu? E aí, professor, podemos encerrar, então? Não, tranquilo, vamos fechar aqui. Essa é a primeira, né? Essa é a primeira. Das 20. Isso. Ô, Marcelo, você fecha para nós com uma oração, então? Fecha sim. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui em torno da Tua Palavra, para aprender da Tua Palavra. Muito obrigado pela vida do Martins, Senhor, que esteve aqui nos ajudando, pela vida do professor Antônio e por todos nós que estamos participando desse curso. Em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo nos capacite a entender e aprender mais da palavra do Senhor. Isso é que eu peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Irmãos, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe e um excelente final de semana a todos, viu? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.